Sejam todos muito bem-vindos ao segundo Café com Educadores do SESI Cultura Bahia. É uma enorme alegria receber cada professor, professora, educador, coordenador e agente de educação que escolheu estar aqui conosco nessa manhã de encontro, troca e inspiração. O Café com Educadores é uma ação do SESI Cultura Bahia, a área que vem consolidando uma atuação cada vez mais integrada entre cultura, educação, ciência e desenvolvimento humano, acreditando na arte e no conhecimento como ferramentas fundamentais para a transformação social, econômica e humana. O SESI Cultura Bahia desenvolve uma programação contínua e diversa, que inclui ações formativas, projetos de mediação cultural, música audiovisual e experiências educativas voltadas para diferentes públicos. E esse, a partir de junho, avança para outros territórios, com projetos que estamos lançando agora. Além da Estação Ciência, integram esse ecossistema cultural o Centro Cultural SESI Casa Branca e o Centro Cultural SESI Rio Vermelho, espaços que promovem apresentações artísticas, exposições, festivais, projetos educativos, debates e encontros que fortalecem a cena cultural baiana e ampliam o acesso da população à cultura e ao conhecimento. Mais do que equipamentos culturais, esses espaços são territórios vivos de convivência, experimentação e construção coletiva, onde a arte, ciência e educação se encontram para provocar perguntas, estimular a criatividade e fortalecer conexões humanas. E é justamente desse desejo de criar pontes que nasce o Café com Educadores. Aproximar a escola e museu, teoria e prática, ciência e acessibilidade, conhecimento e experiência humana. Acreditamos profundamente que educar também é construir espaços de escuta, presença, curiosidade e reflexão coletiva. E talvez não exista lugar mais simbólico para essa conversa do que aqui na Estação Ciência também. Um museu é, por essência, um espaço que nos convida a desacelerar o olhar. Aqui, o tempo funciona de outra maneira. É o tempo da curiosidade, da descoberta, da pergunta, da observação atenta, da experiência vivida. Um tempo que nos tira do automático e nos desenvolve a possibilidade do encantamento. Em meio à correria cotidiana, a Estação Ciência nos lembra que aprender não acontece apenas na velocidade das respostas, mas também da profundidade das experiências. Cada experimento, cada instalação, cada interação nesses espaços nos provoca a parar, investigar, trocar, escutar e imaginar. E talvez seja justamente isso que esteja faltando em muitos dos nossos processos educativos hoje. Tempo para experimentar, elaborar, sentir e construir sentido coletivamente. Vivemos tempos acelerados, corremos de uma tarefa para outra, atravessados por urgências, metas, notificações, cobranças e pela sensação constante de que nunca damos conta de tudo. E talvez uma das frases mais repetidas no nosso cotidiano seja justamente eu não tenho tempo. Mas de que tempo estamos falando, não é, Helena? Não é, Larissa? Então, quando dizemos isso, o que estamos perdendo quando já não conseguimos pausar, escutar, observar, brincar, conversar ou simplesmente estar presente? E como a educação, a cultura, espaços como o museu podem nos ajudar a reconstruir relações mais humanas com o tempo, com cuidado e com a aprendizagem? É esse convite à pausa e à reflexão que queremos fazer hoje. Que essa manhã seja um respiro, um espaço de acolhimento, escuta e construção conjunta. Um momento para pensarmos não apenas sobre práticas pedagógicas, mas também sobre o modo de vida que estamos produzindo e compartilhando dentro e fora das escolas. O SESI Cultura Bahia acredita em uma educação conectada aos desafios contemporâneos, mas também comprometida com a sensibilidade, com a cultura, com a ciência e com as experiências humanas. E é por isso que encontros como esse são tão importantes, porque fortalecem redes, ampliam repertórios e nos lembram que ninguém educa sozinho. Hoje teremos um café de acolhimento, a conversa formativa com Larissa Machado e Helena Lois, em seguida uma visita mediada aos espaços expositivos da Estação Ciência, para explorarmos juntos as potencialidades pedagógicas desse museu como ambiente de aprendizagem, investigação e encantamento. E, para iniciar essa manhã tão especial, tenho a alegria de convidar duas mulheres cujas trajetórias
inspiram profundamente o campo da educação, da leitura, da infância e do desenvolvimento humano. Larissa Machado, especialista em saúde na infância e psicologia escolar, mestre em psicologia da educação pela Unicamp, com mais de 30 anos de atuação na educação infantil e no ensino fundamental. Helena Lois, psicóloga clínica, mestre em estudos de linguagem pela UNEB, pesquisadora da formação de leitores e autora dos livros Teoria e Prática da Formação do Leitor e Tia Seata, É um Sonho de Menina. Recebam com muito carinho a Larissa Machado e Helena Lois para essa conversa sobre o tema de que tempo falamos, quando dizemos não tenho tempo. Sendo todos muito bem-vindos e que tenhamos uma manhã potente, sensível e transformadora. As queridas aqui. E aí, você quer começar? Esse bate-bola, assim, um prazer enorme quando Joana me mandou mensagem convidando para estar aqui com vocês hoje, conversando, batendo papo com educadores sobre esse tema que tanto nos atravessa, né? Tempo é o que a gente mais fala, né, nesse mundo contemporâneo. E aí eu estava realmente numa semana muito fora de Salvador, né, no congresso, não vou conseguir pegar essa demanda. Aí vem essa daqui, manda mensagem pelo WhatsApp. Tem que ser você, não quero não. Aí pronto, o tempo a gente arruma, né? Eu não tenho tempo. A gente arruma tempo, né, Lari? Quando é para uma situação assim que a gente vê que tem um efeito bacana, a gente arruma o tempo. E é sobre isso mesmo que a gente está se propondo a conversar hoje, né? Sobre esse tempo que a gente escolhe como a gente está gastando ele. A grande verdade é essa. A gente não tem tempo quando a gente escolhe dizer sim a outras coisas e não a tantas outras. Sempre é uma escolha. Claro que uma escolha, muitas vezes, que a gente não consegue fugir, mas sempre é uma escolha. Quando eu tenho tempo para trabalhar 14 horas, eu estou dizendo não, né, para um tempo que é fazer outras coisas que talvez eu quisesse e eu não posso dizer sim. Então, nossa reflexão aqui hoje é pensar um pouquinho nisso, como a gente está gastando esse tempo quando a gente diz não ter tempo e como essa infância, essa criança também se coloca nesse mundo contemporâneo de que a gente fala que não tem tempo, né? Aí não sei se você quer começar lendo a sua fala e depois a gente costura. Em função da relação da gente com o tempo, eu estava dizendo para a Joana e para a Larissa que eu sou a palestrante que lê, porque senão eu perco o tempo, só vamos sair daqui 3 horas da tarde, mas tudo bem. Bom, além de agradecer esse convite à Joana, que é um convite desafiador na agenda, né? Eu disse a ela, primeira resposta que eu dei para ela foi exatamente essa: eu não tenho tempo, não me coloque, eu não tenho tempo, não, vamos embora e tal. E aí eu falei para ela, eu vou se for para falar do tempo, porque eu acho que esse é um tema que não só atravessa a escola, a clínica, a escuta que eu venho tendo diariamente das pessoas que se queixam por coisas que não conseguem fazer, e a frase é essa: eu não tenho tempo. Mas a gente tem que se perguntar de que tempo é esse que a gente está falando. Aí eu comecei a escrever algumas coisas e começo assim. Começo minha fala agradecendo a vocês que puderam abrir mão do tempo destinado a outros afazeres e se disponibilizaram a vir aqui discutir sobre o tempo. Mas será que vocês não perderam tempo ao deixar acumular atividades que irão demandar mais tempo de vocês depois para falar de um tema indefinido, subjetivo e talvez até poético como o tempo? O tempo, o único que conseguimos mensurar, é aquele marcado nos ponteiros dos relógios ou na virada dos números dos relógios digitais, já que não se faz necessário aprender as funções dos ponteiros. Basta olhar e ver. Está tudo ali, para ganhar tempo, compreendendo que cada número é um referencial de minutos para quê? Né? Para que a gente tem que aprender os minutos? E aí eu comecei a me perguntar, quando eu estava escrevendo, e quem falou que a única coisa que importa no aprendizado das horas, por exemplo, é saber as horas? E o que está em jogo quando as crianças começam a levantar hipóteses que gastam o nosso tempo para que é o ponteiro, o que é o minuto, o que é a hora? E aí comecei a pensar nisso, de que quando eles estão aprendendo o que é hora, por exemplo, a gente começa a fazer a relação dele do tempo com a rotina. É assim que as crianças vão aprendendo o que é meio-dia, o que é 12 horas, não necessariamente o ponteiro. Então, o que está em jogo é algo muito mais subjetivo do que o que está numericamente colocado para eles. Desde muito cedo, as crianças vão entendendo o tempo a partir de uma vida organizada por urgências,
por produtividades contínuas e pela informação de que tudo precisa ser útil, imediato e mensurável. E isso, à medida em que vão crescendo, vai tomando mais corpo, através de maiores cobranças. E olhe que, enquanto as crianças podem, elas lutam bravamente contra o tempo. Mais 5 minutos, está acabando o filme, me dê mais um pouquinho, já vou tomar banho. Então, essa relação deles é uma relação que sinaliza para a gente o quê? O prazer está bom aqui, deixa as horas para lá. E a gente não pode deixar sempre, né? Desde que o mundo é mundo, as horas ensinadas continuam sendo as mesmas. Ou seja, os marcadores de relógios não aumentaram nem seus números, nem seus ponteiros. Talvez não escutemos mais o tic-tac, mas eles seguem ali, silenciosamente marcando 24 horas por dia. Talvez a pergunta, então, mais importante seja: que tipo de tempo perdemos? Ou, ao menos, dizemos que perdemos? Sim, porque, ao final do dia, chegamos exaustos e com uma impressão clara de que, aspas, frases das pessoas, não demos conta de nossa lista de afazeres. Ficou mais para o dia seguinte, o que irá se somar com a lista do dia seguinte e, consequentemente, teremos menos tempo ainda. E nessa roleta infinita, constatamos, não temos tempo para nada. Viver é gastar o tempo. Viver é diminuir. Essa frase está no livro Tempo de Voo, de Bartolomeu de Campos Queiroz. O livro apresenta o diálogo entre um idoso e uma criança, curiosa para entender como poderíamos agarrar o tempo ou fugir dele. Fica aí a dica de leitura para vocês. O livro é bem profundo, é supostamente um livro infanto-juvenil, mas o texto é bem denso. Na vida escolar, especialmente entre professores, o tempo frequentemente aparece fragmentado. Planejamentos, prazos, burocracias, demandas emocionais, múltiplas jornadas. O problema não é apenas a falta de tempo, mas a colonização do tempo pela lógica da performance. Até o descanso precisa render. Quase nos sentimos incomodados quando não estamos fazendo nada. Mas é exatamente nos momentos de fazer nada que conseguimos entrar numa rotação subjetiva em que a observação e o olhar para o mundo guardam um respiro de beleza e conseguimos entender que a lógica de uma produção pela produção se esgota no cansaço e na repetição. Perdemos o tempo da contemplação, aquele em que algo não serve para nada prático, e justamente por isso nos transforma. O tempo de ler sem pressa, ouvir uma música inteira, observar uma imagem, sustentar um silêncio, conversar sem objetivo nenhum, e é justamente aqui que entra a arte. Ela habita esse outro ritmo, um ritmo fora do tempo cronológico. E eu sei que vocês podem trazer a questão: mas na prática é o tempo cronológico que é marcado quando nos é cobrado alguma tarefa. Verdade. Fatos incontestáveis da vida cotidiana, da vida moderna, da vida ordinária. E se eu te perguntar o quanto de arte você costuma inserir naqueles momentos em que o tempo é só seu? Não por mais uma obrigação, não por mais uma tarefa, mas para permitir, como nos disse Pablo Picasso, lavar da alma a poeira da vida cotidiana. O exercício desse olhar contemplativo não faz parar o tempo, mas lhe empresta um novo sentido. E entendo o quanto isso não se faz da noite para o dia, mas entendo também que continua nas mãos do educador o grande lugar de ser um agente de transformação. A gente quer continuar acreditando nisso. Por favor. Vocês sabem melhor do que eu que as salas de aulas estão repletas de alunos conectados em telas. Todo tipo de tela. O professor deve combater isso? Claro que não. Não em sala de aula deve combater sim. Tá? Eu digo combater no sentido de refutar que isso seja importante hoje para o mundo. As telas vieram para ficar e devemos brindar a existência da tecnologia e de todas as invenções que elas permitiram. Em matéria da revista Exame, do dia 23 de abril, obrigada, Lari, do dia 23 de abril de 2026, dia do livro, o repórter Matheus Omena comenta, aspas, apesar da crença de que o consumo das redes sociais baniu o interesse pela leitura entre os usuários, o estudo de Nielsen Book Date mostra o oposto disso. O digital ganhou um papel central na expansão do mercado. Segundo a pesquisa,
mais da metade dos consumidores, 56%, afirma comprar livros por meio de redes sociais, com forte presença feminina, tá? Especialmente entre 25 e 54 anos, o que representa 76% das consumidoras neste canal. As plataformas também influenciam a descoberta de novos títulos. Cerca de 70% dos consumidores dizem acompanhar lançamentos, principalmente através de sites de compra, indicação de pessoas próximas, livrarias e criadores de conteúdo. Nem tudo está perdido, tá, gente? Aliás, como consumidora, aí falo eu, de redes sociais, posso dizer que me chama muito a atenção, de verdade, o aumento de clubes de leitura. Não sei se vocês têm visto isso. Se formando em diversos espaços. Mais um ponto para redes sociais que nos ajudaram a difundir isso. Então, o que isso aqui me fez pensar? Essa matéria caiu na minha mão essa semana. Me faz pensar de verdade de que tem um movimento, tem uma onda contrária também nessa relação com o tempo. As pessoas estão precisando se encontrar para uma pausa do mundo. Então, quando eu fui vendo clubes de leitura aparecendo, eu falei, nossa, que bacana, é uma coisa que as pessoas não falavam mais. Clubes de leitura, momento para se encontrar, momento para ler o mesmo livro e discutir. Então, eu fico pensando que já é um sinal de alerta de que esse tempo veloz, a gente não está dando conta dele. A gente vai precisar em algum momento. E nessa mesma matéria, o CEO, o diretor executivo da editora Martins Fontes, ele usou uma frase até engraçada, ele disse, o livro voltou à moda. Voltou na moda comprar livros. E, assim, fico muito feliz com isso, porque, ao longo dessa jornada de trabalho com formação de leitores, eu via um movimento muito interessante das crianças de quererem estar ali em roda conversando sobre livros. E a gente foi vendo isso se esfacelar um pouco. E isso tem tudo a ver com o tempo. Precisamos mostrar, como educadores, outras formas de produção. Então, validemos as redes sociais, validemos que essa internet, essa tecnologia vem, sim, para contribuir, mas precisamos mostrar outras formas de produção, até porque todos esses novos e incríveis recursos são sempre voltados para uma relação de aceleração do tempo. Tudo tem que ser muito rápido. As mensagens de WhatsApp têm que ser ouvidas na rotação 2 vezes. Fiquei sabendo que esse mesmo recurso existe nas plataformas de filmes. Fiquei chocada. Chocadíssima. Não sabia que tinha. Fiquei imaginando, meu Deus, a pessoa senta na frente de uma televisão para assistir um filme e acelera. Né? Então, estamos mal, hein? Os textos podem ser escritos pela inteligência artificial, portanto, não é necessário fazer conexões de ideias e de pensamentos acerca do tema. Escrever é sofrido, mas é exatamente nesse processo de sofrimento que a gente se debruça sobre o que a gente sente, sobre o que a gente pensa, sobre o que dói, sobre o tema. Não precisa mais. Coloca lá no IA que ele resolve tudo. E isso é muito triste. Eu escutei de uma professora da universidade. Os alunos estão cada vez piores, porque eles não querem mais pensar. Eles acham que aquela matéria que eles estão fazendo dentro da universidade, de uma profissão que ele escolheu, não precisa, pode ser rápido. Não, eu não vou usar isso, que eu já escolhi, que eu vou ser tal coisa. Então, essa matéria tira. Então, pensar e se debruçar sobre as coisas virou um artigo de luxo. Como eu atendo muitos adolescentes, cada vez mais eu escuto novidades para abreviar o tempo das coisas. Frase deles. Tudo tem que ser muito rápido. Mas viver já não é diminuir o tempo? O que se quer tanto abreviar? Nossa forma de viver? Acho que essa é a grande pergunta. A gente quer abreviar nossa forma de viver? Atualmente, acompanhamos crianças e adolescentes que não sabem esperar por nada. Não à toa, o índice de intolerância à frustração cresceu tão assustadoramente. A novidade tem que chegar todos os dias, senão o tédio toma conta. As novidades caducam rápido demais. Mas não era exatamente o tédio que transformava o tempo em nosso aliado? Com esse vazio, inventávamos coisas e brincadeiras. Acabou. Não pode ter mais tédio. Talvez por isso a arte seja tão necessária, porque ela interrompe essa cadeia de aceleração. A experiência estética exige presença, demora, disponibilidade interior. Uma obra de arte não se consome apenas, ela pede convivência. Exige que a gente se incomode e que o incômodo vire perguntas e que as perguntas virem formas de entender melhor o mundo.
A sociedade contemporânea destruiu a capacidade de demora. Tudo deve circular rapidamente, mas educação e arte pertencem justamente ao campo do que amadurece lentamente. Talvez, então, a questão não seja apenas em como encontrar tempo para a arte, mas em como recuperar uma relação humana com o tempo. Porque uma educação sem contemplação pode formar pessoas eficientes, mas dificilmente formará pessoas sensíveis. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu queria só dar um exemplo de uma coisa que aconteceu na Biblioteca do Canadá. Um grupo daqui de Salvador. Eu não estava nesse grupo, mas eu fiquei sabendo disso e esse exemplo ficou na minha cabeça. Eles foram visitar a biblioteca de uma escola. Quando chegou lá, o diretor disse: aqui só tem livros de literatura. E alguém perguntou para ele por que só livros de literatura. Ele disse: porque formar estudantes profissionais é fácil. Difícil é formar seres humanos. E os seres humanos a gente só forma com arte. Então, é isso. Difícil agora, né? Falou tudo. Hã? Não é? Agora deixar para mim fazer esse arremate aí. Tem muita coisa. É um tema que a gente realmente não esgota, né? E eu queria começar falando, né, de onde eu falo, né? Qual é o meu lugar de fala. Eu nasci em escola, né, me tendo como gente em escola, porque eu sou filha de educadora, né, e aí minha trajetória inteira foi dentro de escola como filha, depois, né, como aluna, depois como estagiária, como coordenadora, orientadora, e hoje eu estou diretora de unidade, né, de escola. Mas meu percurso todo, minha formação foi em pedagogia, na graduação, mas depois todo o percurso foi na área psi. Então, como o Jô falou, eu fiz várias formações em psicologia e me formei psicóloga o ano passado, né? Depois de velha, porque a gente tem tempo, a gente inventa tempo para o que a gente quer. Então, mesmo com a carga horária intensa de trabalho, eu ainda ia para a faculdade de noite, porque eu queria muito, né, viver essa experiência. E aí, em dezembro, eu me formei psicóloga também, agora colega de Helena. Então, assim, eu falo de um lugar desse atravessamento mesmo entre educação e desenvolvimento humano, e psique, né, e psicanálise também. E isso, de fato, sempre me fez botar essa lente sobre as relações humanas. E aí, quando elas me chamaram para falar de tempo, a primeira coisa, né, que eu fiquei pensando é: a gente fala que não tem tempo. Se não tempo, o que é que a gente tem? Entre o nascimento e a morte, o que é que a gente tem? Se não tempo. Um dia de vida, acabou nosso tempo, 10 anos, 50 anos, 100 anos, a gente só tem o quê? O tempo. Então, por que a gente fala tanto que a gente não tem tempo? O que é que a gente está construindo internamente para essa narrativa acontecer? E aí eu pensei em organizar, né, essa minha reflexão e partilhar com vocês, a partir também do que Helena trouxe, dessa divisão entre um tempo cronológico, que é esse tempo marcado por hora, né, por minuto, por segundo, o tempo de um dia, de, né, uma vida, um tempo de 24 horas, um tempo de 7 dias da semana, de 30 a 31 dias no mês, um tempo de 365 dias no ano, que é um tempo que é real, cronológico, e está aí posto. E não é desse tempo que a gente fala, porque ele não mudou. Ele mudou? Alguém tem menos de 24 horas por dia? O relógio de alguém não existe. Então, o que é que a gente está falando tanto desse tempo que a gente não tem mesmo? É o tempo subjetivo, né? O tempo atravessado pelos afetos. Esse tempo que a gente precisa pensar onde está colocando energia e como a gente está gastando. E por que a gente está, né, se dando conta de que a gente não tem tempo nesse mundo que a gente vive hoje? Que mundo é esse que faz a gente sentir? Eu estou falando da gente enquanto adulto, para depois pensar, né, nos nossos alunos, e crianças e adolescentes, porque eles também vivem nesse tempo que é mediado por nós, né, atravessados por quem cuida, por quem ama, por quem abandona, por quem desama, por quem cria problema, né? Eles também estão nessa teia de relação que é, né, vivida e sentida nesse mundo contemporâneo. E aí, que mundo é esse? Que Jô falou na abertura dela, Helena também trouxe, né? Que contexto contemporâneo que a gente fala tanto hoje? Né? Que vocês conseguem trazer aí uma palavra que possa
contextualizar isso. Que tempo contemporâneo é esse que faz a gente sentir que a gente não tem tempo, sendo que o tempo permanece exatamente o mesmo? Ninguém arrisca? Eu sou da relação, gente. Eu não sei chegar e sentar e fazer uma palestra. Eu gosto de conversar. Quando eu falo, conversa com a educadora, eu estou aqui para conversar. Então, Lena, você consegue arriscar? E você trouxe algumas coisas na sua fala. Né? É. Vou trazer. Está todo mundo meio tímido, então vamos trazer. Um mundo contemporâneo que nos exige, o aparelho, gente, às vezes sai aqui trocado, nos exige, cheio de exigência. De quê? O que é que exige a gente? Cumprir, velocidade. O que mais? Metas, produção, né? Produção, resultado, meta, entrega. É o mundo do lá, né? Eu vejo as crianças que comem ovo em casa, não sabe que o ovo que está na mesa dela no prato pronto foi vivido um processo da galinha que estava lá em alguma fazenda, alguma roça, sendo alimentada, e que pariu, ó, que botou o ovo, eu não sei, uma gestão, né? Uma gestação. Aí pariu lá, botou o ovinho dela, o ovo foi para a indústria, a logística entregou, chegou no mercado, a mãe foi comprar. O processo, a gente não tem. É o mundo do resultado, da exigência, da urgência, do aceleramento, do ter que fazer, do ter que consumir, do ter que produzir. E aí isso a gente vai vivendo essa roda viva que a gente não tem pausa para entender. É isso que eu quero. Não é? O tempo que eu estou vivendo que me exige responder de um lugar que eu nem esperei para pensar se é. Eu estou indo na manada. Na manada. O que está nos faltando para poder a gente mudar isso? Pensar. É pensar, escolher, se dar conta, tomar consciência, refletir. E aí vem a IA e quer fazer isso por nós. Quer tirar o que a gente tem de mais humano e diferente de outras espécies. Nenhuma espécie, fora o humano, sabe que entre o nascimento e a morte ele pode reinventar a vida. Nenhuma. Age por impulso. Por instinto, está programado. Vai nascer e vai morrer. Cachorro com 17, 15 anos, papagaio não sei quanto, vive 100, né? O boi, enfim. Está programado. A única espécie que sabe, entre nascer e morrer, pode inventar uma vida, criar uma vida, pensar essa vida, fazer escolhas diferentes, somos nós. E como a gente está vivendo essa vida, se não como máquinas? Como bichos. Indo na manada, igual. Tirando da gente a maior capacidade nossa, que é sentir essa vida, né? Viver essa vida, atribuindo algum tipo de significado, algum tipo de sentido que, para a gente, para a nossa coletividade. Oi? Partilhe. Como? Que? Né? Então não dá. O mundo capitalista está o tempo inteiro exigindo que você trabalhe para que você pague as contas essenciais para você viver. Para você ter uma água em casa, encanada, sabe? Coisas essenciais, práticas mesmo. É isso. A gente... Você trouxe uma coisa muito importante que eu estou vivendo e tem me feito pensar muito, né? Vivendo na pele, assim. A gente trabalha 6 para produzir dinheiro para a gente curtir aquele pagando o que a gente, né, de lazer, né? A gente trabalha 60 anos, 70 anos para se aposentar e viver o que tem sentido para a gente. E eu vivi na pele, assim. Meu pai foi uma pessoa que sempre trabalhou muito, muito ativo, né? Um cara, enfim, né, de uma potência enorme. Meu pai e minha mãe são grandes referências para mim. E se aposentaram, né, há 2 anos atrás, assim, né? Minha mãe se aposentou, né? E meu pai
enfim, trabalha ainda, mas já desacelerando, fazendo as coisas da vida dele, ele teve um problema de saúde gravíssimo, né, 2 anos atrás, já se propondo a curtir mais a vida, e está em cima de uma cama, tendo dinheiro para pagar os cuidadores dele, porque ele não pode mais viver a qualidade de vida que ele tinha. E a gente conversa muito sobre isso. Você passou uma vida, tem que. Minha avó dizia ele: o homem vale o quanto tem na conta. Né? Essa frase é dos antigos. Ela dizia: meu filho, a gente vale o quanto a gente tem na conta. E para meu pai isso virou um mantra, ele não podia gastar. Ele trabalhava e juntava porque ele ia querer viver a velhice dele sem depender dos filhos. Ter dinheiro para viajar, curtir, né? Ele é um cara de roça, tal. E aí a gente tem pensado muito isso enquanto família, né? Você realmente está tendo dinheiro para pagar os cuidadores, tem uma mínima qualidade de vida. Mas e aí, né? 70 anos da sua vida, você gastou seu tempo juntando dinheiro para você envelhecer e que você não tem controle. Você está agora sem poder viver. Em cima de uma cama e faz físio, faz fone, faz TO. Então a gente precisa pensar sobre isso mesmo, que essa é a nossa cultura. E como a gente transforma minimamente isso, porque a gente vive no mundo capitalista. A gente não tem como mudar, né, o todo. Mas eu tenho como, minimamente, pelo menos pensar, né, em como esse meu dia, que são 24 horas, eu estou gastando ele mais que isso, como eu estou levando isso para uma infância que vai crescer nesse mundo e que pode ter, né, um movimento diferente, como a Lena trouxe. Eu tenho visto também. Mindfulness, você vê, né? A cultura da yoga, a cultura da atividade, de parar para respirar. Quando a gente falava em respirar, a gente precisa aprender a se dar conta que a gente respira. Como é que a gente está respirando? Gente, isso é básico. Função vital, respirar. A gente não se dá conta que a gente respira. E aí tem um movimento todo de desconecta, né, para você estar presente, para você ser. E se dar conta que para você viver e estar vivo, gastando esse tempo entre o nascimento e a morte, eu preciso minimamente respirar. O aceleramento não é só do WhatsApp, é da gente, né, dessa respiração. E como a gente, então, né, que essa pergunta está, o que é que eu faço? Eu quero mudar, o que é que eu faço? Se eu não tiver dinheiro, eu não curto. Tem coisas baratas na vida que a gente pode se divertir, porque não é sobre o que eu gasto, o que eu consumo, é como eu vivo. Né? Quantas coisas a gente pode fazer dentro da nossa casa dessa qualidade do tempo? E aí eu pensei em trazer, né, para a gente refletir, fui construindo aqui umas ideias de como é que a gente pode propor às crianças, e claro que a gente não pode dar o que a gente não tem, primeiro para a gente também, gastar esse tempo, esse nascimento e essa morte, de maneira que traga sentido para a gente. Né? E aí eu elenquei aqui, foi um exercício que eu fiz, eu estou trazendo, vocês podem pensar em outros também para a gente poder sair daqui, mas com essas ideias de o que fazer com isso. Né? A gente se dá conta que aceleramento, o mundo contemporâneo, a exigência, o resultado, produzir, o ser útil. E a gente vai fazer o quê para ir na contramão disso? Então, eu pensei, primeiro, que já trouxe, né, o tempo para depurar as experiências humanas. Eu estou aqui, vivendo aqui, no momento presente. Como é que eu aprofundo essa experiência de eu estar aqui? Sem distratores, né? Sem outras coisas. Porque até nosso cérebro não está acostumado a isso. Por que a gente está com tanta perda de memória? É uma fala geral. Eu não tenho só meu pai que está, né, na terceira idade, eu que estou ali, né, beirando, que é um esquecimento absurdo. Eu vejo os adolescentes falando, né, de um esquecimento, de uma falta de fixação dos conteúdos absurda, porque o cérebro está acostumado a fazer uma coisa de cada vez. Tem algo mais louco do que o WhatsApp, que você, em questão de 5 minutos, trata de 10 temas diferentes. Às vezes você responde uma coisa para uma pessoa, já mandou para outra errado, porque você já cruzou ali as informações. Antes, eu estava na minha sala da escola, entrava alguém, eu digo antes, bem antes, né? Quando não tinha celular, e bote aí uns 15 anos atrás, 20, né? 15 anos. A gente tinha essa... Estou sendo positiva. Uns 20 anos atrás, você tinha ali, até porque não tinha WhatsApp, né? Estou falando do WhatsApp, que tem uns 15 anos, né? Eu imagino. É, por aí. Aí você entrava na sala, você atendia uma pessoa, você estava ali focado naquela pessoa, terminava aquela conversa, a pessoa saía, alguém batia e vinha uma outra pessoa. Você tinha ali um hiato de tempo, né, que você ia
arrumando sua cabeça. Hoje não, você está no WhatsApp e você entra em 1 segundo numa conversa, já apareceu a notificação da outra, você já sai, já lê a outra, aquele assunto lá já ficou aqui, você já está tratando de outro assunto, e você está respondendo coisas, e depois você resolveu. Aí chega no dia seguinte, eu estou falando de mim, tá? Eu acho que todo mundo... Larissa, você falou isso comigo. Eu falei aonde? Menina, no WhatsApp. Eu falei com você, você está doida? Estou doida. Assim, registro zero que aquela conversa existiu. E, óbvio, o cérebro não dá conta desse hiperprocessamento de informação num tempo mínimo. Então, como a gente poder viver um tempo para depurar as experiências humanas? A humanidade, o que é depurar? Sentir aquilo ali, pensar sobre aquilo, para depois poder elaborar uma resposta, agir, se comportar. É tudo instantâneo, imediato. A gente está agindo que nem bicho, instinto, impulso. Vê uma mensagem, vai e retruca, né? Até porque tem um anteparo ali, você não processa, não está vendo a pessoa, então você responde o que vem na cabeça. Esse tempo de se permitir sentir aquilo. O que é que isso me causou? O que é que isso está? Ah, que loucura. Não, gente, é importante, nós somos humanos, a gente tem sentimento, pensar sobre aquilo, e pensar como eu vou responder, e responder de maneira, né, processada. O processo aí de novo. Né? Uma outra coisa, o tempo do vazio. É o tempo de contemplar, de observar, de estar sem fazer nada. Quem aqui vai no carro, na carona, olhando hoje a paisagem? Eu, criança, eu ia contando quantos carros vermelhos tinha na estrada, quem ganhava mais, eu e meu irmão, né? Era verde ou era azul. A gente ia olhando a paisagem, a vegetação. Hoje as crianças viajam Na tela. Tem carros que atrás do banco do pai e da mãe tem uma tela. Se não, o celular ali, o tablet. Né? Tá num restaurante, a gente esperava o garçom chegar para servir o tempo da comida, o tempo da espera da comida. A gente ia para uma sala de espera de médico, a gente esperava, sentava e esperava. Lia a revista, conversava com o vizinho da cadeira, ou não fazia nada. O não fazer nada, o que estava acontecendo com a gente? Pensando, criando, articulando, rememoriando, lembrando. Estava ali. Isso é o tempo da pausa. A gente adulto está na fila do banco, está com o celular, está esperando começar a palestra, está no celular. A gente não tem mais. E o cérebro, a neurociência está mostrando isso, porque a maior geração de pessoas com problema de saúde mental, né, ansiedade, depressão, está posto. A gente tem aquele livro, né, a Geração Ansiosa, o Quarto Vazio, né, Geração do Quarto Vazio. Tem vários livros que tratam da adolescência sobre isso, e está posto. A gente está produzindo doença, né, ligada à saúde mental por conta dessa forma de viver o tempo. Tempo de brincar. E aí eu não falo brincar só para a criança, não, para a gente também. Quando eu estava aqui sentada pensando no que eu ia dizer, para mim era um prazer brincar com as palavras, com o pensamento, com as ideias. Eu fiz uma apresentação do PowerPoint, que eu adoro, né? Fazer ela, não bote não. Então, para mim, ali foi um deleite. Ludicidade, parar meu tempo para fazer uma coisa que me dá o quê? Prazer. O brincar para a criança também é isso, esse tempo de elaborar, de reinventar a vida, de criar. A gente tinha uma caixinha de fósforo e virava um carrinho, né? A gente tinha um palito ali, virava um cigarro, Deus lhe livre. Mas as meninas ficavam, naquela época, né, era brincar, imitar o pai e a mãe. Então, a capacidade de transformar um significante, né, com outro significado, essa função simbólica da vida, a gente não vê as crianças porque é o que está visto no celular, a imagem, o ritmo, o som, o personagem, está tudo ali posto. Então, a gente não cria esse brincar. E a Helena fala melhor que eu, né? Por favor, psicanalista, psicóloga. O brincar é estruturante, é o trabalho da criança. Ela consegue empreender as regras sociais, a saber sobre ela, a perceber quem são os pais, a entender o que ela sente, tudo pelo ato, né, pelo exercício, pela função desse brincar. E como isso está na vida da gente? Até os brinquedos são todos estruturados, né? O brinquedo não tem espaço dessa invenção humana. Tem uma coisa interessante que eu fiquei pensando agora no brincar, Lari, que é o álbum de figurinhas. Sim. Gente, eu amo essa fase do álbum de figurinhas, porque eles param
para ter que trocar figurinha. Vão no shopping, tem aqueles postos de troca, eles não conhecem ninguém e sentam para trocar figurinha com uma pessoa que ele acabou de ver. Aí, esses dias, um paciente, todos levam agora para o consultório as figurinhas. E aí ele chegou para mim e falou assim, Lena, você sabe que depois que acabar aqui, meu pai já disse que se eu quisesse, a gente parava com essa história de ficar comprando, porque é caro realmente, e a gente compra todas as figurinhas direto lá. Aí eu, qual a graça? Qual a graça? Você achou boa essa ideia? Eu perguntei, você achou boa essa ideia? Porque eu acho péssima. Não, mas é porque a gente completa o álbum logo. Eu falei, e qual é a graça? Qual é a graça? Não é fazer o bafo lá? Não é trocar a figurinha? Não é ver cadê a figurinha difícil que não chega? O tempo de espera. Não se espera nada. E os adultos estão fazendo isso com as crianças. O prazer do processo. Pois é. Eu quero completar, acabou. Guarda o álbum, acabou. A graça. E aí, vai fazer o quê de novo? Né? A construção dos próprios brinquedos, né, na nossa época, os carrinhos de lata, né, pipa, que confeccionava, e as próprias brincadeiras de roda, as brincadeiras de rua mesmo, né? Que a gente era motivado, o quanto isso passa de ensinamento, de convivência, de socialização, né, entre outras coisas. Então, isso a gente não vê mais. Eu soube que existem escolas que, durante um dia na semana, proíbem, entre aspas, né, as crianças de levarem o aparelho e dedicam aquele tempo do intervalo a esses jogos mais de tabuleiro interativo e essas brincadeiras que a gente não vê mais. Isso é bom. E Larissa trouxe uma coisa que eu não queria que a gente se perdesse aqui. Ela fala, a gente tem coisas que a gente não vai conseguir mudar. Elas estão estruturadas no mundo, mas tem pequenas ações que a gente faz na nossa vida. E eu sempre lembro do Covid. Alguém aqui imaginava, nos seus piores pesadelos, que a gente ficaria sem poder sair de casa? Gente, isso foi um filme de terror que a gente viveu. E o que cada um fez com isso? Eu aprendi a fazer pão. Adorei, fazia pão quase todo dia. Fazia ginástica com a família. Bora, afasta os móveis, agora é hora de se exercitar. E aí a gente começava a disputar quem fazia mais abdominal, quem fazia mais apoio, quem fazia... A gente foi inventando em cima de uma tragédia. Foi uma coisa terrível. E quantas pessoas deprimiram nesse período, né? Quantas tristezas, quantas perdas, quantos lutos. Mas o que eu acho que é importante que a gente não perca de vista é tem coisas que atravessam o nosso caminho. Quando Lari falou da coisa de que o que a gente tem é um tempo entre a vida e a morte, o ser humano é o único ser que sabe que vai morrer. É o único. Você sabe que... sei, mas vive como se fosse imortal. Porque é uma aceleração constante, não pensa que isso pode ser um sopro, como diz Gil, né? Chico, para sempre é sempre por um triz. E é mesmo. Então, o Covid mostrou isso para a gente. É por um triz. Olha, você não vai sair de casa. Como assim não vou sair de casa? Não vai. Você não vai. Invente sua vida nas suas 4 paredes, porque é aí que você vai ter que ficar. Então, eu acho que a gente precisa ter essa dimensão muito clara de que quem constrói esse tempo é a gente. Então, a gente não muda, a gente não tem essa capacidade de mudar o mundo inteiro, mas essa pequena fatia que é a nossa vida, a gente tem formas, sim, de fazer algum tipo de alteração. Deixa eu só fazer uma coisa. A arte, né, ela anima, se levanta para ajudar com a educação. Hoje, por exemplo, na Escola Comunitária Luísa Maim, tem arte e educação. Os meninos só fazem brincar, pinta, escolhe a oficina. Desde pequenininho, desde 2 anos, na creche. Eles escolhem a oficina, acompanhada pelos arte educadores, e vão para a sala conhecer outros coleguinhas. Porque, às vezes, nesse pique que vocês falam, nem as crianças têm tempo de ver seu próprio irmão na outra sala. Imagine uma escola particular que tem muito conteúdo, né? E no espaço cultural, a gente tem uma relação. A escola trabalha educação com arte. E o espaço cultural usa a arte para a educação. Tem 2 figuras que me emocionam. Eles estudam à tarde e de manhã dormiam.
até 11 horas, porque a mãe trabalhava, o pai passava lá, estava dormindo. Aí, quando foi um dia, ela olhou para mim, ela vinha sempre à tarde, quando não tinha aula. Aí, um dia, eu sentada com ela, falei, vem cá, porque toda vez que você entra ali, eu já digo que a escola não teve aula. Ela, é isso, Jamira, porque eu não estou faltando aula, não. Eu estou vindo para cá porque não tem aula. Eu vou ficar em casa dormindo de novo? Ela tem 7 anos. Aí ela fez assim, por que você não bota o espaço cultural também de manhã? Fiz para vir 2 crianças, 3. Ela, não, eu começo a vir, depois os outros vêm. Eu falei, você quer vir? Quero. Eu quero muito, Jamira, mas eu preciso que alguém adulto me acorde. Aí bota o celular. Jamira, não tem um celular. Jamira, eu não sei horas. Como é que eu vou acordar sozinha? Então, assim, aí a gente botou, está aqui, eu estava olhando a foto, que elas estão vestidas de palhaço. Só tem eles 2 hoje, porque aquela chuva que caiu, ela conseguiu acordar e ir com o amiguinho que mora perto dela. Sabe, tem gente que é desanimador. Quando a escola tem 10 meninos, né? Ele transforma, às vezes, no inferno, porque os 10 que vieram têm que ser respeitados. E tudo que você ia fazer com os 40, com os 20, você precisa fazer com esses 10. E não juntar turma, só por juntar, para economizar o tempo de cada um. Você entendeu? Então, assim, eu hoje, né, eu fiz... minha vida inteira foi educação. Eu acho que desde quando eu dava banca, eu parava na rua para olhar um menino que estava de junto da mãe, vendendo acarajé, que estava lá com o livro, tentando fazer o dever, cheio de dever, sem saber ler. E aí a angústia era muito grande. Então, às vezes, a falta da escuta, é muito perigoso. Porque a gente, às vezes, quando a gente escuta uma criança, a gente até resolve o nosso problema. E quando a gente não escuta, a gente fica só protelando. Quando você também falou do saber, né? Do tempo desse saber, tem gente que lê um texto, né? E não interpreta, né? Mas tem gente que faz uma interpretação na escuta do texto, muito melhor do que quem lê um texto. Então, essa comparação, esse processo, né? Fizeram comigo. E eu não quero deixar que faça com os meninos que passam por mim, que é o tempo de cada um. O tempo. Mas que agonia, quem vai viver é ele, como você falou. Juntar dinheiro para ter uma vida melhor, para poder, não resolve. Ou você vive esse dinheiro agora, talvez você não acorde amanhã para viver. E aí fica um dinheiro que vai incomodar, porque ele não vai resolver o problema, porque ia ser resolvido dele se ele tivesse, sabe, aqui, andando, caminhando. Porque, na verdade, a gente perde muito por isso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa desprendida de tudo isso. Eu quero viver meu momento. Hoje eu tinha uma reunião cedo e fui para a reunião cedo, 7 horas. Aí o pessoal, Jamira, é 8. Eu digo, mas eu adiantei porque eu vou sair. Porque, na verdade, quem faz o tempo somos nós. Então, as pessoas agora precisam viver isso, porque a pandemia provou isso. A pandemia provou que parou a gente. Você vai ficar parado. Quando os artistas começaram a se incomodar, porque é doloroso, né? Não poder subir ao palco, dividir cenas. E aí eles começaram a fazer no celular. Eu tive que aprender, criatura. Me virei, mas aprendi e depois amei. Agora, eu não sou viciada, não. Tem hora que eu até esqueço do celular. O menino que diz, Jamira, seu celular está tocando. Porque eu me liberto dele. Porque ele depende também da gente. A gente dá desculpa que é o outro que está provocando. Mas a gente precisa ter cuidado com isso para a gente viver melhor, ser mais feliz. Sim, você trouxe pontos aí que eu já adiantou aí a fala, que é justamente esses tempos que a gente está trazendo, né? Que você trouxe o tempo de falar e escutar, era a minha próxima questão, porque isso, escutar o outro exige tempo. Quantas vezes a gente está na sala, né, que a criança procura a gente, um aluno, a gente está ali focado na rotina, no que tem que fazer, no conteúdo, e a gente não para escutar. Um filho, né, num carro, na hora do almoço, a gente está almoçando, sentado almoçando, com o celular do lado, a gente não está ouvindo, escutando realmente. E esse tempo precisa existir, o tempo da coletividade, de estar junto.
Mas isso tudo envolve uma coisa que é escolha. Tem coisas que a gente precisa, né, aceitar e entrar no ritmo da vida, mas tem um percentual importante de coisas que a gente pode escolher, que são pequenas coisas que fazem grandes transformações. Né? A gente vive uma escola hoje, né, um currículo escolar densíssimo. O ensino médio, o Fundamental 2, os meninos veem conteúdo que, né, nunca mais na vida vai fazer sentido para ele aquilo ali. Não consegue. Isso eu vejo assim, né, no mundo privado, né, meu filho, né, sobrinhos, tal, eu sou educadora, porque você não faz nada? Eu tento, né, pelo menos criar reflexões. Mas é um currículo densíssimo que a gente não traz para esses meninos conteúdos que seriam muito mais significativos para ele: educação financeira, sustentabilidade, empreendedorismo, comunicação. Né, que a gente vê que o currículo de outros países trazem muito mais adequado para a vida contemporânea do que esses conteúdos que são conteúdos curriculares que eles estudam para passar de ano. A gente está a vida inteira fazendo isso com as crianças e né, com a escola. Entra na educação infantil para quê? Preparar para a alfabetização. Então, a educação infantil, eles têm que viver experiências que preparem para ele chegar no Fundamental 1, aprender a ler, escrever, calcular, para se preparar para o Fundamental 2, para aprender um monte de conteúdo, para ir para o ensino médio eles entrarem no vestibular, para o vestibular entrar no mercado de trabalho. É isso que eles ouvem, passar de ano. Não é estudar para passar de ano. Bora, mas passa de ano. E onde é que está o sentido dessa escola, dessa vida? Por que muitos conteúdos daquele não é para passar de ano, é para aprender alguma coisa importante para seu raciocínio, para a sua relação social, para a percepção do mundo que você vive. Mas nosso discurso, enquanto escola, não traz isso. Traz essa ideia, né, pouco hedonista e muito utilitária de ter que fazer algo para conquistar algo e estar sempre fora. A gente cria, né, alunos totalmente desmotivados, né, fazendo coisa para cumprir. E isso não é o que a gente está trazendo? O mundo da exigência, o mundo do produto, o mundo da entrega. E cadê o processo? É a palavra que a gente fala mesmo. O que é mais humano em nós? Significado, sentido. Que só a gente pode dar, nenhum outro animal dá. E como é que a gente está gastando esse tempo de, né, viver essa experiência na escola? Quando a gente pode ter o mesmo currículo que a gente tem, mas como é que a gente vai trabalhar isso com os alunos, mostrando o sentido e o significado disso, e não só cumprir? Que a gente, como professor, muitas vezes está cumprindo mesmo um planejamento, que para a gente também não tem sentido. Você vê como é uma cadeia, né? É uma cadeia. Então, claro, se a gente não vê sentido estar cumprindo um planejamento, eles vão receber, né, esse conteúdo sem esse encantamento, porque a gente não vai poder encantar aquilo que a gente não se encanta. Então, o que é que a gente vai estar pensando para poder, minimamente, olha, não é para passar de ano, é para você desenvolver habilidade de raciocínio, para você... Pode ser que você nunca mais veja esse log, aí, né, algoritmo, log em matemática, mas isso vai ajudar você a desenvolver uma habilidade de raciocínio que é importante para a sua vida amanhã. Atrelar sentido a isso. Né? Dar sentido a essas coisas. Dar sentido, trazer sentido. Mas a gente precisa primeiro saber se tem para a gente esse sentido, enxergar sentido nisso. E aí, mais duas coisas para a gente concluir aqui. O tempo de errar. Uma sociedade da excelência, né, do consumo, onde é que está o erro? E que criança e que ser humano não constrói na vida sem ter erros? Então, o erro tem que... Na escola, como é que a gente faz? Caneta vermelha. Né? O erro tem que ser eliminado. Vai lá e corrige. Por que o erro não pode ser olhado, pensado, refletido? E o erro como uma oportunidade de aprendizagem, porque é isso que ele é. Só erra quem está tentando, só erra quem está pensando, só erra quem está botando a cabeça em funcionamento. Quem está reproduzindo não está errando, está fazendo correto, está copiando, né? Está pescando, como a gente fala. Então, esse tempo do erro para a gente e do erro para o outro também. E o tempo, que a gente falou ali rapidamente, mas eu acho que é muito importante, o tempo do nosso corpo. O corpo traz essa marca, né, do tempo passando, né, as rugas, a flacidez, né, ou a tonicidade, quando a gente bota um outro exercício ali em jogo. Né? O tempo é marcado por esse corpo, porque a gente não está se permitindo viver esse corpo. Que lugar que a gente dá para esse corpo no nosso dia a dia? Né? Como a gente cuida dessa casa, porque é nossa casa aqui. Né? O corpo falha, a gente não faz mais nada. A gente fala o que a gente mais quer na vida? Saúde.
Porque se não tiver saúde, a gente não faz nada. E como é que esse corpo está vivendo nesse tempo também? Quem aqui, vamos lançar essa pergunta, quem aqui faz atividade física todos os dias? Ah, não tem um tempo. Meia hora, 40 minutos do seu dia de 24 horas que eu vou estar fazendo algo para o meu corpo. Quem aí consegue colocar na sua rotina? Você está ótimo. É a malhação. É. E seja qual for, tá? É uma corrida, é uma musculação, é o yoga, é a caminhada, é subir escada. É esse corpo que é nosso templo. E como a gente cuida desse corpo também na escola. Que a gente quer que a criança fique sentada, um adolescente sentado de 7h30 às 12h30, numa cadeira, só ouvindo. Não dá bom, gente, né? Eles vão, porque eles são saudáveis, eles vão. É o tempo inteiro acionando esse mental. E detalhe, não em cima daquilo que a gente estava falando no início, que é de pensar, de contemplar, não, é de pensar para produzir. Aí, quando eles podem parar, eles vão para a tela. E aí, acionar o corpo, uma preguiça de ir para a academia, uma preguiça. Falei, é da preguiça mesmo, mas a gente tem que levantar só ir. Mas é o maior índice de hiperatividade que a gente vive na sociedade, né? Pois é. Deixa atenção e hiperatividade. Por quê? Ainda tem esses diagnósticos que a gente recebe tanto no consultório quanto na escola, são diagnósticos para a gente pensar por que tanto TDAH? Por que tanto TDAH? Hoje, dentro da psicologia, está sendo muito questionado, graças a Deus, porque sempre me assustou. Tudo virou TDAH. Tudo virou déficit de atenção. Eu suspeito muito de alguns diagnósticos e fico, às vezes, sem saber como agir com isso quando a família chega com um diagnóstico de médicos, pessoas conceituadas. Está aqui, ó, ele tem TDAH. Aí eu digo, o que é que vem depois? O que é que vem depois de um diagnóstico? Vem um tratamento, né? E o tratamento qual é? Ou você vai medicar uma criança. Uma vez eu escutei de uma professora, Olena, por favor, converse com essa família. Eu prefiro aquele menino agitado. Porque depois do remédio, ele não é ninguém. Ele virou uma massa presente na sala de aula. Ele não opina, ele não apronta, ele não levanta, ele não me questiona, ele não faz mais nada. Pode pedir para tirar o remédio. Eu prefiro aquele menino agitado, que não parava, que ficava o tempo inteiro me perguntando 1000 coisas. Porque não é TDAH, gente. A gente imprime uma relação de TDAH no mundo. É um sintoma, né? É um sintoma como você falou, da contemporaneidade. A cabeça está ali agitada, porque a rede social é estímulo neurológico, visual, auditivo, todos os estímulos, né? E aí o corpo está parado. Quando você tira isso... né? Ele está dando uma resposta para o que a gente está pedindo dele. Uma vez eu entrei em contato com a escola, porque eu acabo tendo que dialogar com algumas escolas sobre as crianças, e a primeira frase da pessoa, eu cheguei a arrepiar, quase que eu disse, acabou a nossa reunião. Não, porque aqui nessa escola... Todos os pais sabem que o objetivo das escolas é produzir crianças de alta performance. Eu ouvi essa frase, gente. Aí eu, como assim? É, sim, todos os pais sabem. Então, assim, quando vem um pai dizendo, porque meu filho está trazendo uma queixa em relação a isso, ele não está dando conta, ele tem que pensar se a escola do filho dele é essa. Porque essa precisa produzir crianças de alta performance. Eu tomei um susto. Quer dizer, já é público, então, né, que a gente está produzindo verdadeiras máquinas nisso. Então, essas crianças chegam, estão esbarrando no consultório com um grau de frustração e uma relação com a vida esquisita. Os adolescentes estão esquisitos. Assim, aquilo que era pulsante numa época, com muitas dificuldades, com 15 anos, 16 anos, a gente pulsava a vida. Agora a gente chega e encontra aquele menino que está ali. O que é isso mesmo? É preguiça de viver. De viver. Não à toa, na pandemia, teve um motivo, mas, assim, de qualquer maneira, teve, como disse uma psiquiatra para mim, uma epidemia de adolescentes se automutilando. Isso é muito sério. Assim, cadê esse tempo? Quando eu falei, aprendi a fazer pão, cadê esse tempo da família que vai transformar essa coisa absurda que a gente viveu em alguma coisa? Não sei nem se é alguma coisa maravilhosa, mas é o que temos para hoje. O que temos para hoje é ficarmos juntos 24 horas em casa. Nem visita a gente podia receber. Então, bora transformar isso aqui em alguma coisa. Então, precisamos pensar mesmo como a gente usa essas pequenas fatias. Eu acho que Lari trouxe isso muito bem. O que é que você faz nas suas 24 horas?
Não era 24 horas do mundo, a sua. Oi? Pois é, qualificar o tempo. Eu achei essa coisa de você pensar que não é a questão do tempo, do uso do tempo, é a relação humana que a gente tem que imprimir no tempo. Porque o tempo está ali, ó, só acontecendo. Ele está ali, só rolando. O relógio está só girando. A gente é que tem uma inserção sobre ele, não é ele sobre a gente. E aí exige isso, né? Exige o que a gente traz muito na psicanálise, né? O sujeito de desejo. Isso. É onde a gente está colocando nosso desejo e bancando e sustentando isso contra tudo e contra todos. Isso é autonomia, né? Ajuda para alguém. Por favor, traga a chave de volta, que eu não estou conseguindo sair. Há uns anos atrás, eu me lembro que o Google lançou, a novidade era a tal da sala Google nas escolas. Informatizar, que esse seria o caminho do conhecimento e tal. E aí hoje tem uma campanha de desemparedamento nas escolas relacionada também com telas. Então, hoje a gente quer que as crianças parem de usar tanto os computadores, celulares, tablets, por aí vai. Mas há alguns anos atrás essa era a solução, principalmente nas escolas particulares e de alto... E no que foi que essas crianças se transformaram? Né? Em que tipo de seres adultos essas crianças estão hoje? São essas crianças que a gente está vendo aí, os adultos que a gente está vendo aí. Adultos ansiosos, medrosos, que não sabem fazer escolhas, que choram, né, a qualquer hora, a qualquer momento. Não é que não se possa chorar, Sim. mas assim, a vida é feita de frustração, a vida vai ser assim, você não vai ser feliz o tempo todo, algum sonho seu vai morrer, não tem para onde correr, e aí você vai fazer o quê? Vou me mutilar? Né, e é interessante, porque a gente faz isso o tempo todo, e depois a gente fica se questionando, se perguntando por que está assim. Quem fez foi a gente mesmo, com os nossos filhos. Eu me lembro que todas as vezes que minhas filhas tentavam pegar um tablet ou alguma coisa, eu digo, pega o patins, bora ali. Pega a bicicleta, vamos ali. E eu observava que ao redor, os colegas não fazem isso. Muito pelo contrário. Eu preciso fazer algo de útil, mas se eu ficar aqui com minhas filhas, eu não tenho tempo. O que é que eu faço? Dou a tela. Ela para de encher meu saco e eu vou ter o tempo para fazer aquilo que eu acho. Então, minha filha ali não é prioridade. E vira e mexe, são crianças que eu conheço, de colegas, de amigos, de pessoas da família, que estão hoje, não completaram 18 anos, estão à base de medicamentos já. Eu trabalho em escola há mais de 30 anos, eu nunca tive criança medicada, como nos últimos 5 anos. Criança tomando... A gente tinha alguns diagnósticos, não de saúde mental, diagnósticos de outra ordem, né? Mas criança com ansiedade, criança com depressão. Com 6 anos tomando com 6 anos antidepressivo. Eu não vivi isso. Agora, tá? Eu tenho salas que eu tenho 20 crianças, 18 tem laudo. Aí, laudo de diagnóstico, laudo de emocional, está com fono, está com TO, está com psico. Acho que daqui a pouco vai ter uma criança, um psicólogo para cada criança, porque é uma demanda de um adoecimento no início de uma vida, que é uma fase... Né? O que é a infância? O que é que cabe à infância? O que é que cabe à infância? A gente está enchendo essa infância de performance, de fazer isso, fazer aquilo, uma rotina, uma agenda, produzir, se preparar. A gente está causando o quê? Prendendo, né, na cela, botando a chave e depois se a ver com isso, e é fato mesmo. E aí, ou a gente vai continuar, né, indo na manada, ou a gente vai fazer pequenas, e são pequenas que, no fundo, são grandes, porque você trouxe, eu vou fazer algo que é útil e não ficar com meus filhos. Essa utilidade, quem coloca, né, para mim é útil, porque eu preciso trabalhar, produzir, entregar alguma coisa, eu preciso. Mas onde é que eu coloco essa utilidade também quando eu me organizo para fazer isso num tempo menor ou, né, no outro dia, se eu der conta, mas eu vou colocar também a utilidade que é para a formação dessa minha filha quando eu estou com ela andando de patins.
pensamento acaba sendo, né, Sim. uma intencionalidade de utilidade. Mas é onde eu coloco o valor. Porque eu compreendo que é importantíssimo para a formação dela esses tempos do corpo em movimento, da parceria com o pai, da presença. Então, se o raciocínio é esse, vamos seguir o raciocínio, mas colocando, né, a lente naquilo que, de fato, produz saúde. Né? Produz, olha o termo que a gente fala. Está na nossa narrativa. A gente pensa assim, a gente é fruto de um mundo capitalista, então isso não vai escapar. Mas a gente pode refletir pensando essa produção, essa utilidade, eu estou colocando em que aspecto da minha vida? Que são produtoras de saúde e produtoras de doença, né? Que trazem coletividade ou trazem afastamentos, que conecta ou gera outros tipos de problemas. Complementando isso a fala, Lari, tem a discussão aqui incrível, né? Um pouquinho com relação a isso, para contribuir. Tem um conceito do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, falando sobre a sociedade do cansaço, né, que descreve a atual era da autoexploração e produtividade extrema, e não vindo do externo para o interno, mas sim do interno para o externo. Então, isso é um regulamento, como você diz, nosso, né? Então, e que isso acaba criando, de fato, essas possibilidades de doença aí, como o burnout, que está aí em alta, depressões, né, o próprio TDAH, como a Lena acabou de falar. Então, assim, existe até um documentário falando sobre. Vale a pena também procurar. Então, isso é bem significativo. Apresentar também essa fala de Jamila. Jamila é uma representante aqui do território, uma educadora, né, arte educadora. Trabalhou conosco, Lena, no Café com Letras. Ela que foi... Está vendo? Isso. Mobilizadora aqui do território de Itapajipe, e assim como ela, tantos educadores aqui, mas assim, esse diálogo, essa discussão é urgente, né? Para todos nós. E eu acho que bate em cada um, não só como educadores, como seres humanos e tudo mais, mas queria contribuir com isso para que a gente possa também pensar em refletir sobre isso também, até que ponto a gente pode e deve fazer essa programação, esse planejamento, também levando em consideração a saúde, né, e os prazeres. Por exemplo, eu pensei, quando eu vi o convite, eu leio o convite. Né? Eu li o convite e disse, por saúde, né? Está se falando muito dessas formas de enquadrar os meninos, que eu chamo enquadramento, para acalmar eles e para poder ter um serviço financeiro também, né, que está muito ligado. Agora, essa saúde também, ela requer a questão do tempo também da alimentação. Né? A maioria das crianças estão com problema de colesterol alto, entendeu? Problema de coração, problema de pressão. Eu acho assim incrível essas doenças. Eu digo para eles, essa doença era de adulto, de gente da minha idade, que começa a chegar aos 65, aí diz, eita, está chegando isso e aquilo. Mas está chegando muito cedo. E essa falta de tempo de preparar um alimento, sabe, para a criança, isso requer também. Então, a escola também, a comunitária, eu acho que não é por ela ser melhor, mas por ela também sentir na pele, porque eu acho que a gente só reage quando a gente sente na pele, infelizmente. Né? Então, a escola comunitária ela nasceu disso, de cuidar disso, cuidar da saúde, entendeu? Porque o nosso mestre Paulo Freire, ele diz o tempo inteiro, mesmo no nosso coração, e que a gente tem que olhar o outro com cidadania, com respeito, escolher, fazer as escolhas, porque as escolhas são nossas. Ninguém escolhe para a gente. A gente que escolhe tudo para a gente. Desde quando a gente, sabe, nasceu, entrega, vai pegar água, a gente faz a escolha quando começa a falar. A gente escuta as pessoas. Então, assim, a gente precisa partir da gente, não ficar do outro, porque o outro é uma criança que ainda não cresceu, que ainda não criou gesso, que é liberto, entendeu? Então, a arte não é que ela vá resolver o problema só. Ela precisa da saúde, ela precisa da educação, ela precisa do meio ambiente, ela precisa, sabe, de direitos
que o menino ele entenda de direito. Então, o Paulo Freire diz isso, o que você relata aí, de saber de onde veio o ovo. Aí fica numa pressa tão agoniada de injetar conteúdo, como se tivesse um computador na cabeça da criança e que ela recebesse as informações. Não serve para nada. Eu tenho um menino, né, que é um jovem muito inteligente, mas ele não sabe resolver nenhum problema da vida dele. Ele sabe tudo. Por exemplo, ele trabalhou comigo, acho que você lembra dele, e tem outro parecido. Ele era muito mecânico, só no saber da cabeça, mas ele não atendia o corpo dele. Ele não atendia o coração dele, sabe? Ele só atendia o que cobravam dele. Seja assim, seja assado, você tem que ser o melhor. E aí ele ficou um tempo comigo agora, né? Um ano já atrás, que eu dizia para ele, eu desmontava ele, né? Porque eu dizia assim, poxa, você não sai desse computador? Ele, Jamira, mas não é meu papel no computador. Eu digo, não, seu papel também é olhar as crianças lá fora. Aí eu comecei a tirar ele. Ele falava muito pouco, né? Muito pouco. E aí, quando ele começou a sair, até para falar com as pessoas, os funcionários, ele tinha dificuldade. E aí eu fazia café da manhã, isso tudo pensando em atrair ele. Café da manhã, eu fazia encontro de chá, final da tarde, as nossas reuniões sempre aí em círculo, e ele assustado nessas ações no início. Aí eu também não dei muita agonia para ele, porque é um tempo que ele foi criado assim. E aí, quando foi um dia, ele passou na secretaria para poder fazer a parte de design, e também de acompanhar o site do espaço. Aí ele fez assim, eu não sei se eu vou topar, não. Eu fiz, por quê? Você não gosta de computador? Ele fez assim, mas eu estou aqui recebendo um convite, Jamira, para Portugal. E eu fiz assim, que serviço é esse? Ele, não, eu vou fazer várias coisas e vou trabalhar também aproximando a arte. E você vai querer isso? Ele fez assim, gente, você fez isso tudo aqui, junto com esse povo todo aqui, para eu gostar da arte, porque agora eu vou recuar. Está em Portugal, muito melhor, sem precisar a mãe ficar no celular dizendo, faça isso, faça aquilo. Você é uma grande influenciadora, Você né? entendeu? Então, assim, a gente precisa influenciar mais do que ensinar. Ninguém ensina ninguém. Sinto muito. O exemplo. Entendeu? Ensina Ninguém. mais do que o exemplo, das palavras com Exato. exemplo. É troca o tempo todo. É troca. A gente estuda mais um pouquinho, um professor, porque ela é adulta. Ela tem que compreender o que ela está falando para o menino, até para poder entender o processo de cada um. Mas a gente não é dono das pessoas. Primeiro, não é dono das pessoas e não é dono do saber. Por que esse desgaste para chegar a uma velhice mal? Você entendeu? Porque a gente só vai chegar à velhice. A gente não sabe nem se vai chegar à velhice, né? E também... Eu acho que você tem um papel fundamental. Eu me lembrei agora de um livro que é bem conhecido, chamado Aula, de Roland Barthes, que ele é semiólogo. E ele termina o texto dele dizendo que saber e sabor fazem parte do mesmo radical da palavra. E que, com toda certeza, a gente primeiro se encanta com quem leva uma proposta de saber. Então, quando Larissa está aqui dizendo você é uma grande influenciadora, eu acho que o grande papel do educador é ser esse grande sedutor para o saber. Agora, como o saber vai chegar a cada um, depende de como ele vai saborear esse saber. E nem todo mundo saboreia da mesma forma, né? Ninguém vai saborear igual. Cada um vai ter uma relação diferente com aquilo. O papel do educador é de ser esse humilde mediador, de estar dizendo, vá por aqui, olha o que tem lá fora, larga o computador, olha o mundo lá fora. Porque a gente não tem muito o que fazer. Cada sujeito é único. É único. Nossas impressões digitais são únicas. Então, precisamos lembrar disso quando formos fazer as nossas transformações pessoais. Abrindo para perguntas aqui, se vocês quiserem, a gente faz essa rodada. Recomposição de aprendizagens. E o interessante é que esse ano a primeira coisa que eles acharam interessante para ganhar tempo foi retirar a educação física
desse projeto. Olha lá, disse, a gente Já vai lá falando do brigar. corpo. E artes, educação física e artes, John. E o Artes interesse também, educação física e artes. e as escolas não estão conseguindo atingir 50% de presença dos alunos. Não estão, não estão. Porque as crianças não querem mais ir. Só eles entenderam que o lanche, claro, o lanche é um atrativo, mas eu sou professor de educação física da escola e estou como vice-diretor. E aí as crianças chegam, você vai dar aula, professor? Eu não vou mentir, dizer que vou e não, esse ano não tem. Então, tá, não vou. E a gente está tendo, eram para ter 92 crianças na escola a cada sábado. O dia que a gente teve mais, teve 50. A muito custo. Né? Então, assim, porque eles entendem que o brincar, que o momento que a criança sai da sala de aula para uma outra atividade, de desacelerar, de sair um pouquinho dessa coisa, né, português, matemática, simplesmente, não funciona. E o interessante é que no ano passado eles pediam aos especialistas que fizessem as atividades lúdicas, seja lá quais fossem, voltadas. Eu não podia dar uma aula de acordo com a faixa etária, com a BNCC, nada disso. Eu tinha que fazer uma aula voltada para o descritor. Então, se o descritor foi malhas quadriculadas, eu tinha que fazer uma aula voltada para aquilo. Então, eu que me virasse, desse meu jeito. Então, assim, não tem essa coisa, essa preocupação dentro da escola, que é um processo de formação. E a minha escola é de Fundamental 1. Fundamental 1, onde o brincar deveria fazer parte. E aí, aquela coisa, a gente fica reclamando, enquanto professor, enquanto gestão, que os meninos são inquietos, que os meninos são chatos, que os meninos não querem. No meu tempo, e mente, no meu tempo eu ficava sentado na sala. Mentira, não ficava. Ninguém ficava. E, às vezes, se ficasse, ficava pelo medo, às vezes, de apanhar e outras coisas. E você quer que a criança fique numa sala, às vezes escura, mofada, que é a realidade da rede municipal. Uma escola que não é escola, e eu vomitando informações para a criança, a manhã toda, e aquela criança tem que ficar ali, quietinha, prestando atenção, porque se ela não fizer isso... Então, assim, às vezes, e quando a gente fala isso, às vezes os colegas não entendem e acham que a gente está transferindo culpa. É um narciso muito grande da minha parte, achar que a minha aula é assim, sabe? A topzera que existe, que a criança vai passar 4, 5 horas sentado e não vai prestar mais atenção em nada, a não ser naquilo que eu estou falando. E aí vem aqueles conteúdos que você fala, né, que a criança nunca mais vai usar na vida, e a criança fica ali, ela está pensando em Neymar, ela está pensando, sabe? Na festa que ela foi ontem, na comunidade dela, e está ali conversando com o menino, e aí belisca, e aperta, e aí vem a professora, faz um relatório, eu preciso encaminhar isso aqui para um psicólogo, que eu acho que essa menina tem TDAH. Ele tem Agora, TDAH. você trouxe uma coisa importante, assim, que a neurociência hoje veio trazer muitos argumentos para a gente, né, que fica nessa luta, na linha de frente. Isso aí são teorias, eu sou péssima, que eu leio as coisas, guardo, mas não sei falar o nome do livro, nem o nome do autor, né? Sou péssima, cada dia eu estou pior. Então, mas eu guardo o conteúdo, né, que me interessa, que tem sentido para mim. Então, tem pesquisas que mostram que uma aula de 50 minutos, quando você tem um recurso audiovisual, o aluno guarda 30% do que ele ouviu. Quando tem só a fala do professor, 10%. Então, em 50 minutos, o que a gente fala fica... O que a gente falou aqui nesse tempo, vocês vão guardar aí cada um 10%, porque está só com o verbo, né? Só com a linguagem. Você imagine, né? Por que a escola é organizada em tempo de 50 minutos? Isso não é aleatório. É porque a gente precisa parar, depois de 50 minutos, mudar o tema, circular, levantar a perna, a cabeça se reorganizar. Isso é neurociência mostrando. Então, o que a gente condenava, cada 50 minutos sai o professor, é importante para o funcionamento cerebral da gente. E aí, uma escola que nega o corpo, tira a educação física, tira a arte, o quanto que ir para a educação física e voltar depois permite que ele esteja muito mais atento a essa aprendizagem, mais do conteúdo.
Então, aí, para mim, é só uma falta de informação mesmo. A ignorância no sentido mais, né, puro da palavra. Mas quem está no processo de formação, digamos assim, desses programas, são pedagogos também. A gente não pode esquecer isso, né? São pedagogos. Pegaram as minhas crianças no pula-pula, no projeto Aprender Mais, eu tirei, eu não aguentei. Levei as crianças, falei, ó, 10 minutinhos de cada no pula-pula. A fiscal que foi lá, né? Se ela pudesse me prender, ela teria prendido. E eu conversei com ela sobre isso. Ah, mas não pode, já está no decreto e tal, e não tem como, não pode e tal. Falei, daqui a pouco vão desarmar o pula-pula da escola. As próprias professoras no dia a dia, a gente fala, pô, a gente comprou, fez um esforço tão grande. Ah, mas é uma turma assim, leva eles, desce, leva. Ah, eu vou perder tempo. Eu vou perder tempo com essa turma, levando essa turma, que ela não consegue entender que esse pula-pula não foi feito para os meninos só ficarem pulando até cansar, né? Não tem a ideia de que o brincar tem uma outra função. É um brincar que não é um brincar aleatório, né? Tem intencionalidade no brincar, principalmente dentro da escola. Sim. Essa semana é a Semana do Brincar. A rede municipal comemora a Semana do Brincar. E tem professores que disseram, não quero na minha turma. Na minha sala, não quero. Porque o mês que vem é o calendário das avaliações, né? E aí vai perder tempo. E eu prefiro dar a aula para a criança, porque ela vai revisar para tirar boas notas. Então, assim, é aquela coisa, a gente fica o tempo todo reclamando do sistema, reclamando de todo mundo, falando de todo mundo, mas e aí? O tal do efeito manada, a gente está fazendo igual a todo mundo, né? Quando vem... Cuidado do educador. Bom tema esse. Cuidar de quem cuida. Não é fácil. Não é fácil. Olhe, eu tive uma educação maravilhosa na escola pública livre. Agora, tem algumas pessoas que não conseguiram. E isso não é culpa da pessoa. É do envolvimento que a gente vai se dando, senão também a gente se torna uma pessoa sem criatividade. Porque se a gente não tiver cada um desses aí, dando a mão a gente, criando pontes, a gente não vai existir. Eu, por exemplo, eu tenho muito medo. Na escola Luísa Mãe, eu botava os professores para fazer teatro. Eu botava os professores num sábado, uma sexta, para brincar. Porque quantas pessoas aqui, né, não devem ter brincado, né? Não devem ter errado com medo do não. Não pode, não. O tempo todo no ouvido. Então, para desconstruir isso, viu, moça? Traz um tema do brincar com o professor, do cuidar. Eu não sei se esse cuidar que todo mundo quer aprender mesmo, não, viu? A gente quer ouvir, né, essas mulheres, mas a gente quer também aproveitar alguns momentos, entendeu, filha? Que é importante para a gente vivenciar. Então, os educadores, eu não culpo, não, eu só acho que a escola, a gente tinha que ser rebelde, igual a mim. Joguei bomba na escola quando era criança. Aconteceu, todo mundo saiu correndo e eu fiquei assustada, porque eu nunca tinha visto aquilo. Tanta gente se batendo. Depois eu fui lá e me entreguei à secretaria. Disse, foi eu. E quero que me puna. Aí a diretora da escola, Solange, meu amor, maravilhosa. Jamira, você está dizendo que foi você que jogou aquela bomba enorme ali. O que é que você acha que você deve fazer? Eu digo, aí é que está. Se eu for me punir mesmo, eu não vou querer ficar aqui mais na escola, porque eu não mereço. Aí ela fez, então vá em sala e peça desculpa. Eu pedi em sala desculpa. Fiz uma coisa terrível também. A merenda escolar chegava pelo fundo da escola polivalente lá no fim de linha, que agora está maravilhoso, tem praça, tem tudo. Mas, naquela época, só existia a escola. E o fundo ficava abandonado. E aí, o que foi que aconteceu? Os meninos que usavam droga decidiram assaltar o carro. Aí, o cara pegou o carro e saiu. Eu disse, cadê a merenda? Morrendo de fome, não tem merenda. Não, Jamira, não veio merenda porque o carro ia ser assaltado. Eu fiz, e quem ia assaltar o carro? Os meninos. Aí eu fui lá atrás, chamei uma turma
e fui lá atrás e disse, olha, se vocês não deixarem a merenda chegar, até aqui a gente vai se ver. Porque não é possível, você está com fome, vai comer também. Agora, botar o cara para correr. Então, eram coisas que me motivavam. Eu era uma menina de rua, não era uma patricinha que ficava em casa, então eu tinha que me defender. Então, tudo, irmão, na vida é para se defender. Às vezes, a gente tem medo de tanta coisa e a gente se esconde em algo que é muito precioso para a gente poder a gente existir. Então, eu acho que o tema próximo, né, se vocês querem continuar, e eu quero continuar trazendo pessoal, viu? Porque hoje eu vim só, venho de bando, mas hoje eu vim só. Entendeu? Para a gente aprender a se amar, a gente precisa mais se amar, né? E esse tempo é muito curto, a escola não deixa a gente se amar. Vamos brincar também. Vamos aproveitar, brincar com os meninos, deixar os meninos, sabe? Deixa lá fazer uma baderninha na sala brincando e depois diz, tá, eu aprendi com você. Então, assim, é um recado que eu dou, sabe por quê? Porque eu sou educadora, nunca vou ser professora. Eu tenho medo de ser professora, você entendeu? Agora, de educadora, eu posso, porque eu posso errar, entendeu? Eu posso não ter um diploma, não tenho responsabilidade. O dinheiro que eu ganho por outras questões, entendeu? Não por ser educadora, porque não existe a profissão. Infelizmente. Você tem que estar aqui em cima, ó. A próxima conversa com a educadora tem que ser você. Com tanta partilha aí, bacana. Sim, tá. Tem o dono da palavra. Claro que sim. Claro que sim. Alguém mais quer a palavra, além dela? Porque a gente já faz uma rodada. Bom dia. Quando vocês falam do brincar, infelizmente, a gente ainda vive um tempo em que as pessoas descredibilizam o brincar como se... vamos colocar na escola. Mas só vai para a educação infantil para brincar. Como se esse brincar a gente não pudesse validar e, de fato, entender que a criança, na fase da educação infantil, ela aprende com esse brincar. Eu tenho uma filha de 7 anos e hoje de manhã ela me perguntou assim, mamãe, quando você era criança, você tocava qual instrumento? Eu me emociono porque ela me faz umas perguntas bem reflexivas mesmo. E aí eu fiz assim, filha, eu não tocava nenhum instrumento, porque a gente vivia um outro tempo, meus pais não tinham essa visão que eu tenho hoje com você e as possibilidades que eu e seu pai temos. Aí eu fiz assim, mas seu tio, ele construía uma bateria que ficava lá no quintal. E era um instrumento que tinha lá em casa, essa bateria que ele construía com lata, com tampa de panela. E hoje a gente não vê mais isso. Eu faço um esforço enorme para ver minha filha brincar, para ver ela aprender brincando, porque o mundo exige dela muita coisa. Quando vocês falaram assim do Fundamental 2, ontem ela me disse assim, porque se eu me atrasar para subir para o bilíngue, eu vou para a coordenação. Eu falei, oi? E ela é 3º ano. Então, assim, essas exigências já vêm desde o Fundamental 1. A escola cobra uma postura das crianças de 6, 7 anos e que elas ainda não estão tão preparadas para dar conta. Então, assim, esse brincar é válido e é super válido, e a gente tem uma luta, assim, para quem acredita, como eu, nessa bandeira do brincar como instrumento de aprendizagem muito grande, porque a gente vai de encontro mesmo, sabe? Eu lembro, na época da pandemia, a gente teve que colocar ela na escola por conta de falta de interação. E aí, quando deu o lockdown, eu fiz uns kitzinhos. A turma dela era pequenininha. E mandei para a casa de cada um. E aquela coisa, né? Para cada um, o kit de papel. Eu tenho muitos, sabe? Tranqueirinhas assim, que estimula em casa. Aí eu mandei olhinhos móveis, aquelas hastes flexíveis. E eu sei que para cada um chegou de um jeito. Mas eu vi aquilo para mim, tinha tanto significado, porque a gente não sabia quanto tempo essas crianças iam ficar sem se encontrar, sem brincar, sem interação mesmo. E esse brincar, eu defendo infinitamente que a gente pode brincar
até os 100 anos, até mais de 100 anos, o mínimo de 100 anos. Então, assim, essa fala do brincar é pertinente. E eu gostaria de agradecer também a vocês pelo tempo. Eu coloquei um postzinho aqui, coloquei um relógio sem ter me atentado para essa questão do tempo, mas foi super válido e eu achei que foi um tempo proveitoso e muito enriquecedor. Obrigada. Eu só queria fazer 2 observações na sua fala, que eu achei muito importante. Primeiro, esse relato da bateria. Que potência essa bateria feita por lata. É que a gente está falando disso. Hoje a gente tem condição como bateria para o nosso filho. E tira dele a possibilidade de criar uma bateria com... Isso que é transformador, né? Que é inventivo, que é... Às vezes a gente faz isso porque a gente não tem dinheiro. Então, que a gente tenha menos dinheiro para provocar essas experiências com nossos filhos. Que eu vejo os pais muito na clínica trazendo, mas é difícil dizer não se eu posso promover. Os pais, né? A gente vive na sociedade hoje que as pessoas têm, né? Assim, o nível, né? Escola particular, a gente tem essa vivência de pessoas que possam... Exatamente. O link o raciocínio é esse. Como isso tira o tempo, né, que é formativo, que é rico, que é valioso dessa construção do sujeito mesmo. Isso. E como isso tira de mim tantas coisas ricas, né? Que se eu não tivesse o dinheiro, eu estaria vivendo. E só outra coisa que eu achei importante, assim, eu sou diretora de escola e eu atendo muitos pais para mostrar a escola, né? Para apresentar a proposta da escola. E eu ouço muito isso, porque é uma escola particular, com uma mensalidade cara. Mas é muito caro só para eu brincar. Aí eu digo muito assim, mas eu digo, né, sem dó. Sem dó. Se você for botar numa escola de educação infantil, né, e não for para brincar, corra, né? Porque o trabalho da criança é o brincar. Você pegar seu filho meio-dia, 5 da tarde, todo pintado, a farda é suja. A farda é para isso mesmo, para melar. Ela não está fedendo, ela está, né, mostrando exploração. Então, uma escola que promove esse brincar, essa exploração sensorial, essa interação com os pares, né, essa riqueza de estímulos ali da infância, própria da cultura da infância, pague caro porque é melhor. Né? Agora um vai botar dever de casa, letra, número. Gente, com 2, 3... Para que isso? Vai ter a vida. A criança aprende isso em 2 minutos lá na frente, quando tem esse corpo bem trabalhado, esse emocional bem sustentado, essa percepção de si do outro. Isso uma semana, faz um A para cima e para baixo. Você leva 2 anos ali fazendo um treino motor de uma coisa que a criança não está apta. É que nem botar uma criança para andar com 3 meses. Né? Ela vai andar com 1 se ela engateou, se ela arrastou. É o tempo das coisas. Então, isso que eu falo assim, do brincar, a gente levanta essa bandeira e eu choco. Vai ser esse, Joana. Brincar. Brincar. Foi escolhido por unanimidade. Alguém quer falar? Eu vou ser bem rapidinha com relação a essa questão do tempo. Ele é atravessado por várias outras questões sociais. Um exemplo, quando o colega estava falando aqui, que no Aprender Mais foi retirada essas disciplinas, aí eu paro para pensar. Se você analisar as novas escolas do município, são prédios que não têm nenhum espaço de lazer. Uma quadra com inúmeras salas. Aí eu, que estou lá dando aula no fluxo, eu me sinto a carcereira, porque eu tenho que deixar ele ali preso na sala. O menino quer sair o tempo todo eu reclamo, mas o menino quer sair. Uma outra questão que eu estava agora pensando, né? Essa manhã me fez pensar muito. A colega me falou da questão do quintal, né? O brincar no quintal. Vamos analisar as novas casas de hoje. São prédios, são apartamentos pequenos. Então, essa questão do tempo de qualidade, até para eu ter com o meu filho, se eu comprei essa casa, com que tempo é que eu vou ter para brincar com meu filho? Se eu tenho que pagar 30 anos pagando minha casa. Entende? Então, mais uma vez, vem a questão do capitalismo. É a gente todos os dias refletir e fazer um pouquinho para mudar todos os dias. Cada dia a gente parar e pensar um pouquinho para mudar essa nossa realidade do tempo. Eu gasto 1h15 para chegar aqui, quando eu estou de ônibus. Eu venho da Suburbana até a Ribeira. E se estiver chovendo é pior. Aí eu tenho que sair mais cedo ainda. E que tempo é que eu vou ter para fazer uma atividade física? Eu vou começar a que horas? 3 da manhã? E eu vou dormir que horas? E o sono também, o seu tempo do sono. Então, tem tudo isso, sabe?
que a gente precisa parar e refletir. E eu concordo com a colega do próximo tema ser realmente cuidar desse educador que não tem a reserva, como é que eu posso dizer, a reserva garantida para que ele possa, de fato, planejar direito. E dessa nossa geração, que a gente faz um teste hoje, no outro dia o pai mandou WhatsApp para a direção e dizer, olha, a professora fez o teste e até agora não mandou atividade corrigida para meu filho. Meu filho não está dormindo de noite. Aí, nossa senhora, o teste foi ontem. Né? Então, tem tudo isso que a gente precisa parar e refletir, porque, às vezes, você está ali fazendo um trabalho bem legal com a criança, você bota o cronograma todo e o pai está sempre... a professora botou que vai ter trabalho. Até agora, ela não passou trabalho nenhum. Então, tem tudo isso que a gente tem que parar e refletir e acalmar essas gerações, porque eles são reflexos desses pais também, que estão ansiosos e outras coisas que a gente vai passando. Por isso que eu digo, esse tema, tempo, fala sobre inúmeras coisas. Brincar na praça. Bora ver essas crianças brincando na praça. Quando as ruas são violentas hoje, você confia em deixar seu filho brincar sozinho? Pega a bicicleta, pode ir. É difícil, é muito difícil. Então, esse tema tempo é um tema complexo. E aí que você traz, assim, qual a importância da escola, né? Porque se as casas estão assim, a rua está assim, a escola tinha que ser promotor, né, desse espaço. E está tirando isso também. Então, o que a gente vai ter? Uma sociedade adoecida mesmo. Coisa para pensar. Sempre tem algo que pode fazer. Eu entendo todas as justificativas. Sempre que eu ouço alguma coisa, eu digo, tá, eu entendo isso, mas eu acho que sempre tem algo que pode ser feito. Sempre, não tem para onde correr. Senão, principalmente escola, a colega está na escola, ela sabe. Se o professor na escola não pensar desse jeito, vai fechar a escola. Isso. Porque a gente não tem estrutura física. Ela está falando da estrutura física. A minha escola é uma casa que foi adaptada com quartos. Os quartos são a sala que tem mais alunos, tem 15. E é um quase no colo do outro. Não tem climatização, não tem pátio, não tem absolutamente nada disso. Mas, assim, e como é que você dá aula de educação física? Do jeito que dá, vai fazendo aquilo que é possível. Porque se eu falar assim, não tem aula, eu vou ficar na sala. Então, assim, eu entendo essas questões. As pessoas perguntam assim, você é professor de educação física, né? Você deve viver dentro da academia, porque você dá aula o dia todo, não sei o quê. E aí, quando eu falo assim, eu acordo tal horário, durmo tal horário, eu falo, né? Legal. Porque, assim, prioritariamente, vai vir a sua saúde. Não tem para onde correr. Tem colegas minhas que estão ficando pelo caminho nessa trajetória da rede municipal porque não entenderam que elas são prioridade. Né? Elas não entenderam que elas são prioridade. E estão ficando no caminho, algumas se aposentaram e hoje mandam mensagem para a gente que está gastando quase 50% do salário com tratamentos, dos mais diversos. Esse 50% que sobra não está dando para sobreviver. E estão tentando voltar ao mercado de trabalho e que a gente, né, às vezes são pessoas que fazem algumas outras atividades e tal. Por quê? Porque passaram os 25, 30 anos da atividade profissional nessa cobrança, nessa ansiedade, em cima da cobrança, em cima das crianças, na cobrança por si mesmo. As gestões hoje são gestões mais qualificadas nesse sentido, as gestões escolares hoje já estão entendendo que, se for fazer exatamente só aquilo que é cobrado da escola fazer, não vai sobrar ninguém, nem aluno, não sobra ninguém, porque é muito desrespeitoso, assim, é desumano o que fazem com o professor dentro da escola. Principalmente, eu estou falando da minha realidade, porque é a que eu existo. Então, se a gente não parar para pensar que eu posso fazer diferente, eu não vou fazer só isso. Né? Eu não vou fazer tudo isso, eu não vou fazer desse jeito, dessa forma, eu vou adaptar. Todo ano tem uma festa que a rede faz e premia as melhores escolas, que tem o IDEB lá em cima, que tem um índice de não sei o quê lá em cima. As diretoras das outras escolas não vão mais para essas atividades. Eu vou falar para quê? Para ser exposta? Para passar vergonha? Mas ninguém pergunta por que o IDEB dela não está ali, naquela coisa ali. Não há esse questionamento. Então, a pessoa vai para lá, para de ir. Só vai às escolas que sabe que
já foram avisadas previamente, que estão entre as 10 e as 15. E as outras 400 e tantas? Faz o quê? Né? Então, assim, se nós que estamos dentro da escola também, a colega que estava falando aqui do cuidar, de olhar para dentro de si também, saber até onde é o seu limite, até onde eu posso ir. Eu estou aqui, já me mandaram aqui no WhatsApp na escola que faltou água na escola. Vamos funcionar de tarde? Eu estou aqui. Eu não sei, só quando eu chegar aí, mas se eu chegar depois de meio-dia, eu não tenho como avisar os pais. Se os pais forem para a escola, levarem os meninos, chegar lá e dizer assim, oh, não tem aula, os pais querem derrubar a escola, com toda razão. Então, assim, é um tempo que realmente está complicado. Está muito difícil de lidar. Você chega, o professor chega na escola às 7h40, olha, eu me atrasei. Calma, não estou questionando nada, respire, joga uma água no rosto, vai para a sua sala e tal. As pessoas já estão se cobrando por isso. Já chegam, quando chegam na escola, já mandaram mensagem para 300 pessoas, elas ansiosas, porque vão ser cobrados, porque o pai vai estar na porta da escola. Tem pai que fica na porta da escola esperando a professora da turma dele chegar. Se não chegar no horário, ele vai para a direção da escola. Aí eu vou fazer o quê com a professora? Eu vou atender esse pai como? Se eu não conscientizar ele que a prova foi de metrô, que o salário que ela ganha não é suficiente para ela ainda ter um automóvel. Então, assim, sempre tem alguma coisa que a gente possa fazer. Por mais complicado que a situação esteja, às vezes não é algo que seja o ideal. Na maioria das vezes não é. Mas sempre tem algo que a gente possa fazer. E hoje em dia eu sempre falo aos colegas, faça primeiro por você. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer nada pelo seu aluno, pelo seu filho, por ninguém. E está muito difícil, muito difícil. Com relação à questão de que vocês são parceiros, trazem seus alunos aqui, né, para essas visitas. Todas as quartas-feiras a estação está aberta gratuitamente. Podem ser feitos seus agendamentos. Né? Jamira também, com toda a escola aqui também da região, faz parte aqui do nosso fluxo. E, assim, agradecer imensamente. Eu queria, inclusive, antes de falar aqui, de fazer o fechamento, de dizer a vocês que a gente está lançando 2 projetos importantes. Um vai ser sediado aqui mesmo, que eu posso já estar lançando aqui para vocês, porque as inscrições já estão abertas, que é o Voz da Indústria, ela em parceria com o Neusbar, tá? E as inscrições vão até dia 7, tá? As aulas já começam no dia 10. Então, compartilhem, conversem com as pessoas, com as mães. Na realidade, ele tem uma faixa etária de 23 anos a mais, porque o foco são os industriários e seus dependentes, mas comunidade também, tá? Então, isso é bem importante. Mas, enfim, chegamos ao final dessa manhã, mas esperamos que as reflexões e trocas vividas aqui continuem reverberando em nossos cotidianos, práticas e formas de olhar para a educação. Hoje fomos convidados a pensar sobre o tempo não apenas como urgência ou produtividade, mas como espaço de presença, de escuta, vínculo, criação e experiência humana. Em tempos de excesso e velocidade, encontros como esse reafirmam a importância de desacelerar e recuperar aquilo que nos conecta e nos humaniza. Portanto, falou. O SESI Cultura Bahia acredita profundamente na potência dos espaços culturais e museais, como territórios de encontro entre educação, cultura, ciência e sensibilidade. Por isso, queremos agradecer imensamente a presença de cada um de vocês que compareceu aqui conosco essa manhã. Tem outros projetos vindo aí, que vai ser Você Tem Fome de Quê? O SESI Cultura tem, desde o ano passado, falado muito sobre a importância da cultura para a vida humana, né? Nesse sentido, eu acho que a fala de Lena final ali, que arrebatou todo mundo nesse sentido, de que, de fato, a arte é transformadora. E a gente tem feito essa reflexão em todas as oportunidades que a gente tem tido. E esse projeto, Você Tem Fome de Quê? Vai tratar sobre isso e falando sobre cada linguagem específica, né, das que a gente vai poder tratar. Então, audiovisual, teatro, música. Então, de que forma esses profissionais e essas pessoas também que se deixaram ser transformadas testemunham a respeito da importância, né, dessa linguagem. Nossos agradecimentos especiais à Larissa Machado, que é uma querida, e que eu sou testemunha do seu trabalho, tanto, né? Também já tive meus filhos sob o cuidado da Tempo, e olha o nome da escola dela, Tempo de Criança, né? Nessa valorização.
Então, e Lena Loisman, queridíssima, que também trabalha esse trabalho de inspiração, Lena, de que é isso, como você é encantadora, né, de pessoas, dessa mobilização pela leitura, né, pelo seu olhar pelo outro, pela escuta. Então, ter aqui você presente foi muito importante. E Lina vai ser parceira conosco, junto com a Capricórnio, em um outro projeto nosso, que se chama Entre Linhas, mas esse vai para a indústria, em que a gente vai montar salas de leitura dentro de 10 indústrias na Bahia, né? Esse projeto ganha corpo não só aqui em Salvador, né? Em 10 indústrias no interior do estado e Salvador. O Voz da Indústria também não está aqui só, então o SESI da Agricultura está fazendo um movimento de interiorização da arte, isso é muito importante. E queria abrir aqui para que vocês também dessem suas palavras finais, né, a respeito aqui dessa presença nossa, nesse momento aqui, antes da gente encerrar. Eu queria agradecer mais uma vez o tempo de vocês, né? Eu acho que, de fato, é precioso a gente estar aqui de verdade. Estar aqui de verdade, eu acho que é a grande questão. Então, eu acho que vocês puderam estar aqui de verdade, contribuindo e dizendo o que pensam sobre essa relação do tempo com a vida, né? A colocação de Larissa, eu acho que deve ficar muito guardada para a gente. Entre o nascimento e a morte, a única coisa que a gente tem é o nosso tempo de vida. O que é que a gente faz com ele, né? Então, eu queria agradecer a Joana, que eu resisti, dizendo que eu não tinha tempo de vir aqui. Eu disse, eu não tenho tempo, Joana. Não, você vai. E assim, Pois é, abriu um tempo e foi maravilhoso ter aberto esse tempo. Reencontrar a Larissa, que tinha um tempão que eu não via. Então, assim, acho que a gente tem que valorizar essas pequenas coisas que vão acontecendo com a gente, né? E dizer, poxa, as coisas têm algum sentido. E é isso aí, gente. Obrigada, Joana. Tem mais nada para falar. Eu queria só fechar compartilhando que eu sou uma pessoa que acredito muito nas sincronicidades da vida, no universo. Eu acho que sempre as coisas chegam para a gente na hora que tem que chegar, né? E cada vez mais a vida me mostra isso, né? E acho que quanto mais a gente se conecta com isso, mais a gente recebe. E esse convite veio num bom tempo, porque me fez pensar no meu tempo, né? Preparar essa fala, pensar no que dizer, me fez pausar e reavaliar a vida que eu estou levando, né? Como eu estou cuidando do meu tempo. Porque a primeira coisa que eu falei a ela foi quando ela me chamou, eu falei, não tenho condição, né? Não tenho tempo. E a gente vive falando isso mesmo. Então, assim, foi um presente para mim, né? Fazer essa fala, pensar nessa fala, estar aqui com vocês. Eu acho que o desafio da gente, enquanto ser humano hoje, é isso, é estar presente inteiro onde a gente está. Se eu estou no ônibus 1h30, né, eu não tenho escolha, porque eu moro longe, então, como eu vou gastar esse tempo nessa 1h30 tendo qualidade? Acho que é esse exercício, né? A gente, de fato, tem muito desafio, mas é devolver para a gente o poder de escolha, né, de como a gente vai, dentro das possibilidades que a gente tem, porque o campo do ideal não existe, é o campo do possível, como a gente vai, né, viver esse tempo, não falo nem gastar, né, viver esse tempo da forma mais possível, né, que eu possa e que me traga mais sentido. Então, agradeço, Jo, a você e a pressão de Lena, imediatamente pelo WhatsApp, você não pode dizer não. Então, eu acredito que não foram elas, foi o universo me dizendo, vá, minha filha, que você precisa pensar sobre isso. E aqui estive e agradeço muito, valeu a pena, foi muito bom. Obrigada a vocês também. Então, antes de encerrarmos, queremos reforçar que a Estação Ciência está de portas abertas para vocês agora e para agendamento das suas turmas também. Preparamos um material com informações sobre o espaço, formas de visitação e orientações para agendamento, que poderá ser retirado ao final com nossa equipe. A ideia é que esse encontro continue também com a presença de vocês aqui, junto com seus estudantes, vivendo essa experiência e de forma ainda mais completa. Já deixamos aqui também um convite. A intenção desse café para educadores, com educadores, é para se aproximar mesmo desse espaço museal, né? De que esse espaço é de vocês, que vocês precisam utilizar, que vocês precisam trazer suas equipes, trazer suas turmas para vivenciar isso aqui, porque não existe espaço cultural sem vida.
não existe, né, Jamira? A gente sabe muito bem disso. E isso aí que a gente é preocupar, né, para que vocês possam, de fato, usufruir do que tem aqui de melhor. O espaço vai ser reformado, ou seja, vai ser requalificado provavelmente o ano que vem, ou seja, provocando uma ampliação. Então, aproveitem muito mais ainda esse ano aí nesse sentido. Mas, quando voltar, também vai vir com força total. E esse encontro está sendo bimensal, né? Então, assim, no próximo, já digo a vocês, para se agendarem, está marcado dia 17 de julho, com a escritora Emília Nunes, que é super conhecida. E, enfim, a gente não sabe ainda quem vai ser o par, mas a data já está marcada, 9 horas da manhã. Então, é importante também ter essas salas cheias, de que a gente possa também reverberar. O convite já está feito para dia 17. Será mais uma oportunidade de encontro. Não sei o tema ainda, Jamira. Esse daí do brincar já está aqui anotado. Mas, assim, é importante que a gente vai falar sobre inspiração, diálogo, sobre educação, imaginação, leitura e forma de sensibilidades, né, a respeito dessas artes. Esperamos reencontrar todos vocês para seguirmos ampliando junto essas reflexões e conexões tão importantes para a educação contemporânea. Muito obrigada de coração aí pela presença de cada um, a nossa equipe aqui do SESI Cultura Bahia, que está aqui a posto desde sempre, e aí pedir a vocês que a gente possa, que vocês compartilhem também essas informações, né? E dessa escuta, dessa partilha, e convidar vocês para fazer uma foto aqui final com as nossas convidadas e a equipe também, tá certo? Obrigada a todos e aproveitem a estação.